Vocês podem fazer as perguntas e existe uma pessoa responsável que vai estar selecionando no final da apresentação para a gente estar respondendo algumas questões. Bom, eu gostaria primeiramente de abrir a apresentação citando um artigo da revista Harvard Business Review que coloca a profissão do cientista de dados como uma das mais atrativas do século XXI. O artigo menciona a importância desse profissional, especialmente relacionados ao consumo dos chamados Big Data. Por exemplo, o artigo cita também o caso do LinkedIn, que aumentou exponencialmente o número de usuários quando começaram a utilizar a análise 360 graus em suas bases de dados, com as habilidades dos seus cientistas de dados. Eles conseguiram incorporar, por exemplo, os seus algoritmos para análise de uma determinada pessoa e este com seus contatos e suas relações entre seus colegas. Os amigos de escola, por exemplo, e com o conceito de triângulo de proximidade, tudo realizado de forma analítica. Esse artigo também menciona que há um incremento exponencial pela demanda desse tipo de profissional, não apenas nos Estados Unidos, mas também uma escassez de cientistas de dados em boa parte do mundo. É interessante realizar uma pesquisa rápida na internet por esse tipo de trabalho para perceber a quantidade de oportunidades em aberto. Dentro desse conceito, é válido destacar quais são as principais características e qualidades esperadas por esse tipo de profissional. Basicamente, temos aqui uma combinação de 3 áreas. A experiência ou habilidade de entender o negócio, o que implica a necessidade de entender o mesmo como um valor agregado. Também a facilidade de atuar com os profissionais de TI. Por exemplo, para saber onde estão os dados, suas estruturas, seus modelos. E, por fim, a capacidade de aplicar matemática, estatística, não só entender os dados, mas maximizar o poder da informação que esses dados estão ilustrando. Tá? Além disso, podemos ver aqui exemplos de como o cientista de dados tem um papel importante na indústria. Ou seja, quais são os momentos críticos que esses profissionais podem estar agregando valor ao negócio. Por exemplo, a gente pode citar o serviço ao cliente. Muitos aqui já devem ter realizado compras pela internet e é muito comum, quando vamos comprar algo, que aparecem recomendações interessantes ao nosso perfil, baseado em nossas compras passadas, né, as opções anteriores que a gente realizou dentro desse site. É claro que há uma personalização das ofertas para estimular o nosso consumo, um conhecimento analítico sobre o nosso perfil. Um outro caso muito comum que a gente vê em nossos usuários, por exemplo, no segmento de óleo e gás e de mineração, é a manutenção preventiva de equipamentos, onde a gente pode identificar e otimizar a vida útil do equipamento e determinar qual o momento ótimo para realizar a manutenção. Assim a gente pode prevenir, claro, baseado em modelos de previsibilidade, quando será a manutenção preventiva, aumentando a vida útil do equipamento, tendo impacto de maneira consciente em cima da produção e não reativa. E a gente tem diversos outros exemplos onde atuam cientistas de dados, como otimização de preços, detecção de fraudes, cálculo de rotas e muitos mais. Há diversos aspectos aqui importantes a serem destacados ao cientista de dados. Há habilidades muito específicas para esse tipo de profissional. Por um lado, a gente deve saber interpretar grandes quantidades de dados e deve identificar a melhor maneira de comunicar essa informação. Isso pode parecer um pouco trivial, mas a gente deve identificar a melhor visualização para comunicar essa informação de maneira sensível. Isso tem que ser claro para o cientista de dados. Como disse o filósofo chinês, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E essa imagem deve ser muito bem selecionada para transmitir a ideia corretamente. O cientista de dados ele tem que saber aplicar estatística, extrapolar a informação, identificar os valores atípicos e aplicar testes de confiabilidade em cima de qualquer modelo gerado. Em geral, ele tem que conhecer muito bem os dados que ele está trabalhando. E o cientista de dados também tem que ter experiência no campo, né? Entender o negócio na qual está vinculado, para poder identificar os KPIs e poder comunicar a equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho, muitas das vezes, são profissionais que não necessariamente conhecem a ciência de dados, mas que devem ter a informação clara sobre o negócio.
E também para os cientistas de dados é muito útil saber programar. Não só para poder aplicar modelos estatísticos avançados, mas também para manipular dados. Vamos pensar, por exemplo, em um banco de dados que está em nuvem, com interface API, onde o cientista de dados tem que saber como essa informação deve ser consumida, como que ela deve ser tratada. Agora, é interessante a gente pensar num procedimento, num fluxo, dentro de um projeto que envolva o cientista de dados. Tudo começa com dados, e que podem estar em múltiplas fontes. Podem estar estruturados ou não estruturados, podem estar em formatos muito distintos antes de começar uma determinada análise. Uma vez que o dado foi adquirido, a etapa seguinte é a ordenação ou transformação desses dados, que é uma etapa crucial, que é transformar o dado de um formato ao outro. E devem estar devidamente preparados para uma exploração. Já a exploração de dados requer estatística descritiva, que irá descrever e sumarizar os dados, organizando de forma aplicada ao negócio, dando insumos para a geração dos modelos. Já os modelos são representações simplificadas da realidade, com a finalidade de auxiliar essa compreensão dos problemas por equações matemáticas. E depois da geração desse modelo, deve-se avaliar o mesmo, né? A qualidade desse modelo de uma maneira correta para ser devidamente aplicado. Vamos olhar com mais detalhe cada uma dessas fases, né? A primeira delas é a aquisição de dados, né? Os dados podem vir de uma grande quantidade de fontes, arquivos textos, Excel, através de sistemas gerenciadores de bancos de dados, Big Data, cubos, internet, ou uma combinação de múltiplas fontes de dados. Por exemplo, dados de sensores com informações climáticas ou publicações em redes sociais, ou registro de compras, transações, enfim. As fontes de dados são milhares com relação às aquisições de dados. Agora, quando utilizamos uma ferramenta como o Spotify, essa primeira etapa sobre a aquisição de dados pode ser tão simples como selecionar uma fonte de informação em um menu. O Spotify dá a opção de selecionar diversas fontes de informação em um único projeto, em uma única análise. Bom, uma vez que adquirimos os dados, a gente deve ordená-los. E essa é a etapa seguinte, né? A ordenação de dados, ou chamado data mining. Data mining é uma expressão americana que basicamente significa transformar dados de um formato ao outro. Essa é uma etapa crucial para o cientista de dados. Não é apenas alterar o formato, mas sim uma forma que faça sentido ao negócio, do ponto de vista analítico. Vamos aqui para um exemplo para tornar mais claro. Nessa tabela a gente pode ver a lista de transações de uma empresa. Podemos ver na primeira coluna a identificação do cliente, onde, por exemplo, o 104 realizou transações no departamento C e B. Esse formato pode ser útil para certas análises, mas se a gente pensar numa visão 360 graus dos clientes, a gente precisa realizar esses dados de uma maneira diferente, para visualizar de uma forma mais representativa, né, esses tipos de dados. Temos, então, por exemplo, uma transformação em uma nova tabela. Nesse novo formato, temos a identificação do cliente na linha 5, temos o cliente 104, por exemplo, e por coluna todas as transações que esse cliente realizou em todos os departamentos da empresa, dando uma visão 360 graus. Assim, o cliente 104 tem para o departamento A 31,34, para o departamento B 9,33, para o departamento C 2,40, totalizando assim 43,06. Ao invés de darmos a informação linha a linha, aqui temos uma visão geral do cliente dentro da empresa. Bom, já adquirimos os dados, já transformamos, e agora necessitamos explorá-los. Tá? A terceira etapa, que é justamente essa exploração de dados, e existem diversas definições desse tipo de etapa. Vamos citar aqui algumas delas. Tá? Essa primeira definição é muito simplória, onde a exploração de dados é um enfoque, é um conjunto de dados para resumir suas principais características. Na grande maioria das vezes, através de métodos visuais. Bom, eu considero praticamente uma definição muito generalista, como a gente já disse anteriormente sobre visualizações de dados. Bom,
Agora, uma definição mais descritiva, que vem do livro Engenharia Estatística. Uma definição mais técnica, que faz mais sentido para alguns de vocês, né? Que são 7 etapas para exploração de dados. Tá? A primeira delas é maximizar a penetração em conjunto de dados. Em seguida, descobrir as estruturas apropriadas. A terceira, coletar as variáveis importantes. Em seguida, identificar os valores atípicos e as anomalias. A quinta, testar as hipóteses. Depois, desenvolver modelos e, por fim, determinar os valores ótimos dos fatores. Essa é uma definição muito mais técnica e está mais focada na engenharia dentro da estatística. Agora, uma definição mais filosófica, eu particularmente gosto bem dela, né, que ressalta a importância das visualizações na hora de analisar os dados. Que diz, né, que o maior valor de uma imagem é quando ela nos força a perceber o que nunca esperávamos ver. Este talvez ressalta o valor agregado que tem a exploração de dados. Quando a gente descobre algo que a gente não esperava, né? Uma surpresa ou uma correlação entre dados que, de novo, a gente não esperava. Ou conclusões desse tipo. Bom, continuamos no processo de análise de dados. Adquirimos os dados, transformamos, exploramos, talvez descobrimos algo novo, né? E agora destacamos a hora de gerar os modelos. Tá? Nessa etapa, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Primeiro, vou dar 2 segundos aqui para vocês analisarem essas 2 imagens. Tá? Bom, faço uma pergunta, né? Qual dessas imagens é um pequeno veleiro? Um de vocês deve estar pensando da direita, outros da esquerda, ou talvez os dois. Bom, a resposta é nenhum deles. Tá? Os dois são imagens ou representações de um pequeno veleiro no meu computador. Quando a gente gera modelo, a gente cria uma simplificação da realidade. E é o que nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de forma matemática. Né? Vamos relembrar aqui a equação reduzida da reta, né? Que é y mx mais b, né? Onde x e y são os pontos pertencentes à reta, m o coeficiente angular, b o coeficiente linear, tendo assim uma relação positiva ou negativa dependendo do coeficiente. Ou seja, a relação linear, né? E o E, né, nos remete aqui a uma representação da realidade, tá? Vamos colocar isso um pouco mais em prática, num exemplo, tá? Nesse conjunto de dados, cada ponto representa um filho, tá? No eixo X, a gente tem o QI da mãe desse filho, tá? E no eixo Y, o QI do filho, tá? O primeiro modelo que aplicamos foi uma regressão linear na cor vermelha, tá? Onde temos a equação aqui, que y mx mais b. Faz parte da tarefa do cientista de dados determinar se esse é o melhor modelo para representar essa informação ou não. E nesse caso, pode haver um modelo que represente uma curva ao invés de uma linha, que seria mais apropriado para representar os seus dados. Existem diversas técnicas estatísticas para avaliar a precisão dos modelos, onde vou abordar um pouco mais na frente em alguns exemplos, principalmente dentro do próprio software. Agora continuamos com o mesmo conjunto de dados. Temos os filhos, no eixo X o QI da mãe, no eixo Y o QI do filho, e se considerarmos uma variável adicional, como por exemplo, se a mãe desse filho terminou a educação secundária, né, uma coluna com a resposta sim ou não, vermelho sim, e azul não, nós podemos ver claramente que os pontos vermelhos, ou seja, as mães que terminaram a educação secundária, têm uma correlação mais significativa em comparação com os pontos azuis, ou seja, as mães que não terminaram a educação secundária. Esses resultados sugerem que o nível de educação da mãe parece ter uma influência no QI do filho. Assim, há diferentes modelos estatísticos que nem sempre se aplicam a diferentes conjuntos de dados. Cada problema é único, a cada qual há uma forma mais apropriada para a geração desse modelo. Ou seja, para esse problema em particular, considerou-se as corretas variáveis para criar o modelo analítico, ou seja, o QI da mãe e o QI do filho, baseado aqui na qualidade, se a mãe tem educação secundária ou não. Bom, a última etapa do processo de análise de dados é a validação dos modelos gerados. Existem diversas técnicas estatísticas para a avaliação dos modelos.
Vamos dar um exemplo dentro do próprio Spotify, né, com uma tela. Neste caso, um modelo multivariado foi gerado no Spotify e continuamos com a relação QI da mãe e QI do filho e adicionamos novas variáveis a esse modelo, tá? Se a mãe trabalha ou não, e a segunda é a idade da mãe. Nessa etapa, a gente deve avaliar o modelo e, para tal, vamos analisar toda a informação que o Spotify está gerando. Essa visualização do gráfico de barras, por exemplo, está nos dando um pareto identificando a importância das variáveis, onde podemos facilmente identificar que o QI da mãe é extremamente relacionado ao QI do filho, e posteriormente, se ela terminou a educação secundária ou não. Mas as variáveis trabalha ou não trabalha e a idade da mãe são variáveis com baixa significância. Agora, a imagem aqui acima nos remete aos resíduos, tá? Que já foi colocado antes. Quando criamos um modelo, por exemplo, linear, temos pontos que estão em cima dessa linha e abaixo dessa linha. A diferença entre essa posição e a linha é a parte que o modelo não representa. Assim, a gente consegue ter o percentual de erro desse modelo. Bom, assim cobrimos as 5 etapas que um cientista de dados deve seguir para gerar esse valor agregado ao negócio, utilizando, claro, os dados brutos. Tá? Vamos a um exemplo com dados reais, considerando um cientista de dados em um projeto. Tá? O objetivo desse case é minimizar a taxa de cancelamento em uma empresa, considerando, por exemplo, uma empresa de telefonia celular. Nesse cenário, a gente vai considerar as 5 etapas, claro, onde a primeira delas é a obtenção dos dados históricos, tá? Que são armazenados aqui em uma base SQL. A segunda é a transformação dos dados que devemos fazer sobre essa determinada tabela, com o objetivo de ter um cliente por linha e uma coluna indicando 1 para o cliente cancelado e 0 para o cliente não cancelado. A terceira etapa, né, vai ser a exploração dos dados, onde nós vamos analisar no Spotify quais colunas devem ser consideradas para o modelo e representar visualmente esses cancelamentos. Depois, a gente vai gerar um modelo estatístico utilizando a linguagem R aplicada ao Spotify. E, por fim, a gente vai validar esse modelo com o objetivo de minimizar a taxa de cancelamento, analisando toda a base de dados em um novo subset. Bom, eu vou entrar agora aqui no Spotify. Tá? Aqui eu estou me remetendo novamente a esse slide, tá? Com os 5 passos que nós vamos estar adotando em cima do projeto. Bom, o primeiro deles é a obtenção dos dados, tá? Através de uma base de dados. Dentro do Spotify, facilmente a gente se conecta a uma ou mais fontes de dados, tá? Desde um FlatFile, um arquivo TXT, um arquivo XLS, enfim, diversas outras formas, conexões nativas, tá? Então, por exemplo, através do SQL Server, basicamente você se conecta e traz o seu dado, cria a sua query e consegue já obter o dado. Isso já foi feito aqui dentro desse projeto. A segunda etapa é a transformação desse dado, ou seja, o objetivo é ter um cliente por linha, tá? E termos a identificação do cancelamento, tá? Ou seja, do churn, 1 se ele cancelou e 0 se ele ainda não cancelou. Então, vamos olhar nossa estrutura de dados. Tá? Novamente, nós temos um cliente por linha, tá? Essa coluna User ID, e o churn, 0 não cancelou e 1 os clientes que já cancelaram. Tá? Então, nós já temos essa transformação, os dados já estão preparados. A terceira etapa é a identificação de quais colunas podem ser utilizadas para o modelo. Tá? O Spotify tem uma engine de recomendações, tá? Então, eu vou basicamente clicar na engine de recomendações. Nós temos aqui a seleção de 3 colunas, né? Eu posso selecionar outras colunas. O Spotify vai mostrar para mim quais são as melhores visualizações, tá? Possíveis que eu posso que podem me atender, tá? Então, nós temos aqui o churn, né? Que é uma variável categórica, né? O 0 ou 1, de novo, se o cliente cancelou ou não. A frequência, que na verdade é o quanto o cliente utiliza do nosso sistema, ou seja,
o quanto ele faz de ligações telefônicas, o quanto ele está ativo no que diz respeito à qualidade do serviço, ao serviço prestado, e o recency que, na verdade, diz o quanto o cliente está em nossa base, quanto tempo o cliente está na nossa base. Tá? Então, eu vou adicionar essa visualização, tá? Que eu acho que é a mais interessante aqui. Vou trocar aqui a cor para vermelho. E a gente tem claramente aqui uma discrepância, né, vamos dizer assim, entre os clientes cancelados e os clientes não cancelados. Tá? Novamente, a taxa de uso do cliente ao serviço versus o tempo que ele está na base. Então, a gente consegue analisar facilmente que quando a gente tem clientes com baixa utilização e muito tempo na base, provavelmente esse cliente torna-se a ser um cliente cancelado, né? Um churn igual a 1. E também a gente percebe aqui, né, talvez uma regressão linear que nós vamos aplicar, que pode ser interessante na análise desses dados. Bom, baseado então já na seleção das colunas para esse modelo, né, novamente a gente está trabalhando com a frequência e com o tempo que ele está na base e a utilização dos nossos sistemas, a gente vai aplicar um modelo em R para a gente apresentar a relação entre esses dados. Como nós temos aqui uma variável categórica, que é o churn, nós vamos utilizar uma regressão logística. Tá? O Spotify traz diversas opções de relacionamento de dados, capacidades todas out of the box. Tá? Por exemplo, relações de dados, a gente tem diversas métricas, a gente pode colocar outras métricas, mas o objetivo aqui é mostrar o potencial do Spotify dentro do R. E por que a gente selecionou o R? Porque é uma linguagem open source, muito difundida, diversas bibliotecas disponíveis, e também para mostrar o potencial do Spotify de estar chamando funções externas através de outras linguagens, aumentando o potencial da ferramenta e, claro, do cientista de dados. O Spotify não somente se conecta a motores como R, mas como SAS, MATLAB, S++ e outros. Bom, através do Spotify Tools, a gente pode chamar a engine, pode gerenciar os pacotes do R, tá? A gente pode, então, abrir a console do TER. TER, na verdade, é um motor próprio da Tíbico, tá? E compila, assim, os códigos em R. E eu posso também chamar o RStudio, tá? O RStudio está aqui aberto para mim, tá? Por que eu estou trabalhando com o RStudio? Na verdade, porque através dele eu consigo debugar um pouco melhor os meus códigos, testar, ver se ele está funcionando corretamente, para depois ser aplicado dentro do Spotify. Tá? Então, eu tenho aqui uma simples instrução de conexão a uma fonte de dados. Tá? Eu vou rodar, tudo ok, está funcionando, meu input de dados, então tem a seleção de alguns registros. Aqui, nós temos a criação do determinado modelo, tá? É um modelo de regressão logística básico. A biblioteca é a GLN, tá? Na qual nós temos o churn como a variável categórica, a frequency e recency como as duas variáveis que vão estar sendo analisadas dentro desse modelo, o meu input de dados e de uma família binomial. Eu vou rodar, está funcionando o meu GLN. Agora eu vou traçar os coeficientes desse modelo, que também está funcionando, e vou passar os coeficientes para uma estrutura tabular, para que eu possa posteriormente visualizar, nesse caso, o modelo, que vai ser, na verdade, uma reta, tá? Através dessa regressão logística. Bom, nós já temos todos os resultados funcionando em cima da base de dados. Tá? O objetivo aqui agora vai ser simplesmente copiar esse código e colocar ele dentro do Spotify. Então, eu venho aqui dentro do Spotify, através da ferramenta Tools, eu consigo registrar funções de dados. Então, eu vou simplesmente colar esse código, que já rodou no R, e eu vou setar as variáveis de input e as variáveis de saída, tá? De dados. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, que vai ser um input de dados, que vai ser a minha tabela, né, na qual eu vou ter o churn, a frequência
e o tempo que ele está na base. Tá? E eu tenho o output de dados, que vai ser a curva, né? Na verdade, a reta da regressão através de uma estrutura de dados. Esse vai ser meu output, uma tabela, e vou dar um OK. A partir do momento em que eu rodo essa função, o Spotify pede para mim para que eu sete dentro do meu projeto quais são os valores que vão rodar em cima desse modelo. Tá? Então, meu input de dados vão ser colunas da minha tabela propriamente dita, e eu vou escolher os 3 campos que foram selecionados na nossa exploração de dados. Como output, eu vou estar gerando uma tabela dos coeficientes lineares. Vou dar um OK, e o nosso modelo já rodou. Então, o objetivo agora é que eu represente a reta dentro dessa estrutura. Então, vou clicar com o botão direito, vou em propriedades, vou pedir o Spotify para me mostrar linhas ou curvas e vou adicionar curvas da tabela gerada, que é a tabela de coeficientes, que essa tabela está aqui. E vou pedir para o Spotify me representar a reta, né? Lembrando a equação da reta, eu coloquei aqui só um Ctrl+C e Ctrl+V para a gente facilitar a apresentação. Então, eu tenho aqui o coeficiente da reta, que é y mx mais b. Tá? Então, vou dar um OK, OK. E temos aqui a reta gerada baseada na regressão logística. Bom, eu posso muito bem aplicar filtros e automaticamente o nosso modelo ele vai ser regerado. Tá? Então, isso é totalmente responsivo, baseado nos filtros. Mas cabe ao cientista de dados saber, né, extrapolar e visualizar se esse modelo ele realmente é representativo para a condição do negócio. Né? Nós vamos aplicar aqui um modelo quadrático para que ele possa ser mais assertivo perante essa possível, né, entre aspas, curva que está mostrando entre os clientes com cancelamento ou não, para ficar mais aderente aos nossos dados e futuramente para ser mais assertivo quando nós formos testar o modelo. Então, eu vou novamente dentro da minha estrutura do Spotify em termos do modelo e vou colocar o modelo, tá, quadrático. Eu vou copiar aqui para a gente não ter que digitar. E nada mais do que uma mudança em cima do que eu acabei de rodar, que é a obtenção de mais uma variável, tá? Que vai ser relacionado ao termo quadrático. Eu tenho a mesma entrada de dados, que é o meu input, tá? O coeficiente nada mudou, tá? E para a minha saída de dados, agora eu tenho o coeficiente quadrático, que vai ser populado em cima da mesma tabela, que é a curva de coeficientes. Então, quando eu peço o Spotify para rodar, ele me fala quem é o meu input de dados. Novamente, eu vou selecionar as 3 colunas, vou dar um OK. E o meu output de dados, eu vou selecionar agora uma nova tabela. Por que eu vou selecionar uma nova tabela de saída? Porque a primeira tabela foi da regressão linear e agora esse com o termo quadrático. Então, eu vou colocar coeficiente quadrático como uma saída de uma nova tabela. Vou dar um OK. E o nosso modelo rodou. E o objetivo aqui agora é eu representar, na verdade, não essa reta, mas a possível curva do termo quadrático. Então, eu vou em propriedades, linhas e curvas, e em cima dessa linha eu vou editar, e ela não faz mais referência à primeira tabela. Na verdade, ela vai fazer referência à segunda tabela de saída, e a minha expressão agora, ela não vai ser a expressão da reta, certo? Ela vai ser a expressão do termo quadrático, que já está escrito aqui. Só vou copiar e vou colar essa expressão, e ela vai me representar agora a curva do termo quadrático. Então, novamente, cabe ao cientista de dados qualificar esse modelo para ver se ele é mais representativo ou não. Novamente, responsivo aos filtros
caso necessário. Tá? Bom, uma vez que se definiu que o melhor modelo a ser aplicado, por exemplo, é esse envolvendo o termo quadrático, agora nós temos que passar para a última fase, que é a validação do modelo. Tá? A validação do modelo, como que ela vai ser feita? Né? Nós temos já uma base de dados que contempla os usuários com cancelamento e sem cancelamento. O que nós vamos fazer agora é trazer um novo conjunto de dados, tá? Que é o conjunto de dados dos clientes ativos, ou seja, não há cancelamento, eu não tenho essa informação de cancelado ou não cancelado, e eu gostaria de aplicar esse modelo gerado, de novo, através do termo, com a utilização do termo quadrático, para verificar a probabilidade dos clientes ativos de estarem cancelando ou não cancelando, tá? E, novamente, validando assim o modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um novo conjunto de dados, tá? Que vai ser, só buscar aqui o conjunto de dados, que vai ser os usuários da minha base, tá? Então, vou dar um OK. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a coluna do usuário, o índice e a frequência. O que acontece? Novamente, eu não tenho a coluna do churn, tá? O 0 ou 1, a variável categórica. Eu não tenho isso, tá? Terminando aqui com birthday e a idade. Então, vou dar um OK, tá? E a minha tabela de dados já está dentro do Spotify. Vamos mostrar ela e fazer uma comparação entre a minha tabela que eu tenho churn, tá? E a tabela que eu não tenho e gostaria de ter a probabilidade baseada novamente no meu modelo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai, novamente, abrir a console do Spotify para rodar o modelo, tá? Eu vou pegar o mesmo subset e vou aplicar o modelo para a gente obter a probabilidade desse usuário cancelar ou não. Bom, nós temos um input de dados que também não mudou, tá? Passando as variáveis, tá? As variáveis, novamente com o termo quadrático, utilizando aí a GLM, tá? Nós temos também uma nova entrada de dados, que vai ser essa estrutura, ou seja, a tabela que eu acabei de importar, na qual vai receber a probabilidade, e nós vamos pedir para o Spotify criar uma nova coluna com essa probabilidade, tá? Então, o meu input de dados se mantém com a variável aonde eu já tenho o modelo gerado. Nós vamos ter um novo input de dados, que vai ser uma tabela. E nós temos um output de dados novo, que vai ser uma coluna. Então, eu vou deletar esse aqui e vou criar um novo output de dados, que vai ser uma coluna, tá? E agora, quando eu peço o Spotify para rodar, ele fala quem é o meu input de dados. O input de dados é a minha coluna principal, né, que tem o churn, né, e os outros dois atributos para serem trabalhados. Eu tenho a minha tabela na qual eu quero a probabilidade, tá? Então, eu vou ter aqui a tabela setada e vou escolher quais são somente os dois atributos que têm o churn e a saída de dados, que eu vou ter uma coluna nova dentro da tabela nova que eu coloquei, assumindo a probabilidade do cliente cancelar ou não. Então, quando eu dou um OK, o Spotify já rodou e, automaticamente, ele já criou para mim aqui, ó, a coluna de probabilidade, onde eu tenho, para cada cliente, baseado neste modelo, a probabilidade dele sair ou não, né, dele cancelar ou não. Então, a gente pode, através de uma visualização, por exemplo, em gráfico de base, olhar um pouco mais para essa coluna nova gerada, com essa probabilidade, né? Vamos trabalhar aqui com os bins. Então, repara que a gente tem clientes com já, assim, 99%, 100% de chance de cancelar, né? Esses clientes a gente poderia até considerar que eles já cancelaram ou não vale a pena trabalhar esse tipo de cliente, mas me interessa muito saber essa parte de clientes aqui
na qual eu poderia estar atuando de forma mais ativa para que eles não cancelassem, que eles não saíssem da nossa empresa. Então, o que eu posso fazer é clicar com o botão direito e fazer um drill down em cima desses dados selecionados, na qual eu tenho todos os clientes que eu quero trabalhar. Tá? E, nesse exemplo aqui, a gente tem até informações interessantes, que a gente pode até criar um drill down em cima, por exemplo, de mapas, e verificar aonde estão os clientes propriamente ditos, ou seja, quais as regiões que estão sendo afetadas em termos de cancelamento previsto, tá? Em cima dessa probabilidade. Bom, pessoal, por fim, a gente chega no final da validação desse modelo, tá? E dentro do fluxo, né, dentro desse papel do cientista de dados, isso gera insumo, né, para novos dados, novas análises. E, claro, o modelo ele nunca está estático, ele está sempre vivo, porque os dados estão sempre vivos também. Esse modelo que a gente acabou de gerar ele pode ficar não aplicável, dependendo da mudança que esses dados estão sendo ocasionados dentro da base de dados. Tá? Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, tá, pelo tempo. Espero ter atendido a expectativa aqui de vocês também. Deixo aqui meu e-mail, o site do Spotify, tá? Para que vocês possam entrar, ver a capacidade do software. Eu vou passar a palavra para o Laurence, ele está organizando as perguntas, visualizando se tem alguma pergunta no chat, para a gente poder responder algumas delas, se é que a gente tem tempo. Laurence, por favor. Bom, vamos pegar aqui as principais perguntas. Bom dia a todos. Quem tiver, como o Marcos falou, né, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca lá no chat, a gente tenta responder. Bom, Marcos, tem uma primeira pergunta aqui, que pergunta aqui, Marcos, para ser um cientista de dados, é necessário ser um estatístico formado? Essa é uma boa pergunta, tá? Eu vou voltar aqui para os papéis, né, em cima dos fluxos que a gente mapeia em cima das características do cientista de dados. A minha resposta é não, tá? É não porque um cientista de dados, muitas das vezes, ele está focado em escrever funções, em saber programar, em saber justamente escrever modelos, identificar modelos. Ter a formação eu acredito que não, né? Porque eu não considero essa como uma única habilidade. Mas é uma habilidade primordial, eu consideraria também não. Ela é extremamente importante. Mas ter uma formação que eu digo, né? Uma formação acadêmica em cima desse tipo de qualificação, eu considero que não é extremamente útil ou vital para se tornar um cientista de dados. Tá? Você consegue ter essa qualificação sem ter uma formação acadêmica, tá? Mas é extremamente útil. Legal. Uma outra pergunta que eu acho que é interessante também, o Adriel Vieira pergunta se ele consegue rodar modelos criados em Python da mesma forma que você rodou em R no Spotify. Aí vai depender do modelo, tá? Você pode chamar modelos dentro, você pode escrever em Python, sim, sem problema nenhum. Há a capacidade de você interagir Python com o R, tá? Nesse exemplo aqui. Mas cada caso é um caso. E a resposta é sim, tá? Mas dependendo do certo tipo de modelo, você pode comparar com o modelo que existe no R, que existe no Python, mas é uma questão mais das linguagens. O Spotify dá a possibilidade, sim, de você rodar scripts em Python. E se tiver uma coisa em termos de modelagem preditiva, por exemplo, isso pode ser aplicado, sim, em cima do Python. E o subset pode ser trabalhado facilmente dentro do Spotify. Outra pergunta que a gente tem aqui se você está falando sobre modelo em R, né, que você rodou, mas a gente consegue acessar é possível acessar outros motores externos também, ou é só em R, outras linguagens de modelagem estatística? Sim, é possível, tá? Dentro do Spotify,
a gente tem uma camada de possibilidades de conexão a outras linguagens, tá? Nesse exemplo aqui que eu estou te mostrando, eu cliquei aqui, só está aparecendo o R, mas nós temos a conexão com SAS, com MATLAB, com Aster, com S+, enfim, diversos aí. Nessa combo que eu acabei de clicar, iria aparecer as outras opções para você. Isso é uma questão mais de credencial, de setar no servidor, mas o Spotify traz essa possibilidade. Ou seja, mais do que out of the box, ou seja, a gente já traz baseado em janelas, que você pode já setar os seus modelos, a possibilidade de, caso não exista dentro do Spotify, chamar externamente. Por exemplo, o que eu fiz aqui agora. Bom, tem várias perguntas aqui relacionadas qual que é a melhor trilha de estudo, né? Tem umas 4 ou 5 perguntas, livros, que você pode recomendar, coisas desse tipo. Eu acho que isso daí, mas depois a gente pode mandar por e-mail para o pessoal, né, que está interessado aí, as suas recomendações sobre esse assunto. Perfeitamente. Agradeço aí as perguntas, a participação de vocês. Fica aí o meu contato também, caso queiram mandar perguntas diretamente. Mas como o Lawrence falou, a gente pode muito bem pegar e passar essas informações para vocês. E acho que vale realmente esse intercâmbio, essa troca de ideias, em cima não só da ferramenta, mas do conceito desse papel do cientista de dados, que, de novo, é um valor totalmente agregado a qualquer área de negócio. Tá? A gente tem mais um tempo aqui só para mais uma pergunta, Márcio. Existem modelos prontos dentro do Spotify ou é somente via, uma pergunta que foi feita, ou é somente via interação com scripts em R, que é muito interessante, eu acho realmente muito interessante, mas tem outras possibilidades também? Legal, boa pergunta, né? Eu vou abrir aqui só um exemplo, tá? Por exemplo, relacionamento entre dados, tá? Você não precisa escrever isso aqui, por exemplo, eu vou rodar uma ANOVA, por exemplo. Eu não preciso escrever uma função no R, tá? Basta eu setar uma ANOVA, como essa relação entre dados, colocar quais são as variáveis que vão trabalhar em cima dessa relação e clicar em OK e o modelo vai rodar, tá? Existem outras opções dentro do Spotify, por exemplo, eu quero rodar uma clusterização, tá? Por exemplo, aqui um caminho. Aqui depende do tipo de dado, tá? Mas, enfim, existem diversas funções, de novo, out of the box, prontas para serem utilizadas, independente de escrever esses códigos em linguagens de programação, por exemplo, no R, como eu mostrei, tá? E aí você aplica facilmente, tá? Você entende o conceito e já aplica sem ter que entender a linguagem de programação, escrever código e assim vai. Então, existem várias dentro do Spotify. Mas, caso não haja, você pode recorrer a uma linguagem externa, como exemplo, o R. Okay? Acho que nosso tempo aqui está acabando, né? A gente tinha marcado 45 minutos. Está vindo outras perguntas aqui, tudo isso está sendo logado, a gente depois manda para vocês, a gente tenta pessoalmente mandar cada pergunta por e-mail, que a gente tem toda a informação para como pode enviar. Se você, como o Márcio falou, também vocês podem mandar pelo e-mail dele, que ele vai responder essas perguntas diretamente para vocês. Agradeço aí a presença de todos. Bom, se qualquer coisa, tem os nossos contatos, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira. Bom dia a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Lawrence. Deixa eu só reportar um último ponto. Vamos ter novas rodadas aí de webinar, não envolvendo esse tipo de conceito, né, com relação a cientista de dados. Futuramente vocês vão estar recebendo convites aí e conto com a participação de vocês nos outros eventos. O Lawrence também vai apresentar. E, novamente, é bem legal esse intercâmbio e a participação de vocês. Tá? Obrigado aí pela participação. Bom dia a todos.